Essa semana, Bolsonaro foi oficialmente indiciado pela PF pela descoberta do plano golpista de 8 de janeiro. E o que os movimentos feministas têm a ver com isso? Antes de tudo, esclarecer que ainda hoje, mesmo com tanta literatura, o termo feminismo ainda sofre bastante preconceito e má interpretação. Acreditamos que isso se deve ao fato do prefixo femini, que deriva do latim femina, significando mulher, como se a palavra feminismo estivesse relacionada à supremacia de um sexo sobre o outro. Nesse caso, como se fosse uma palavra antônima ao termo machismo. Mas mesmo com o prefixo, a palavra significa justamente o oposto ao machismo. Na verdade, traz esse nome porque a origem do termo se deu pelo fato de que o movimento foi iniciado pelas mulheres que precisaram lutar pelos seus direitos para conquistar espaços de voto, estudo e participação ativa na sociedade. Portanto, não foi nenhum homem que idealizou ou cedeu por bom senso ou generosidade esses direitos às mulheres, mas sim foi conquistado através de luta e morte de milhares delas. As mulheres hoje, que são 50% da população, nos últimos séculos, através da luta feminista, transformou sociedades quebrando barreiras e ampliando os espaços de voz para todas elas. Esse movimento não só garantiu direitos básicos como o voto, já mencionado, mas também possibilitou que mulheres se engajassem politicamente, influenciando diretamente o rumo de governos e o combate a ideologias autoritárias. Milhares de mulheres têm questionado a dominação masculina nos espaços da política e da vida pública. No Brasil, por exemplo, temos Berta Lutz, uma grande figura que liderou o movimento de conquista pelo voto feminino. E então, devido a muita luta e com acesso à educação e a crescente inserção em espaços públicos, as mulheres começaram a perceber o impacto direto das decisões políticas em suas vidas. Elas passaram a lutar por direitos trabalhistas, licença maternidade, políticas de proteção e violência de gênero. Nesse momento, os homens brancos e engravatados não estavam mais sozinhos no poder, definindo arbitrariamente o futuro dos direitos e recursos públicos e sociais. Pelo menos não sem enfrentar uma pressão popular do sexo oposto cada vez mais crescente e que se tornava cada vez mais crítica e esclarecida. A participação contínua das mulheres, portanto, se tornou uma resistência a movimentos de extrema-direita que, em sua essência, buscam retroceder em questões de direitos humanos e igualdade. Na Alemanha nazista, por exemplo, as mulheres que resistiram ao regime, como Sophie Scholl, do movimento Rosa Branca, mostraram que a consciência política feminina pode ser um poderoso instrumento contra governos autoritários. No Brasil, mulheres como a deputada Carlota Pereira de Queiroz desempenharam papéis cruciais na Constituinte de 1934, garantindo avanços nos direitos femininos em uma época de instabilidade política. O engajamento político feminino é essencial para construir sociedades mais justas e democráticas. A representatividade nos parlamentos tem sido um passo importante. Países como a Noruega, que possuem altas taxas de participação feminina no governo, demonstram uma correlação entre igualdade de gênero e fortalecimento da democracia. No Brasil, a luta continua. Figuras como Marielle Franco, mesmo após sua morte, continuam inspirando mulheres a ocupar espaços de poder e lutar por um futuro mais igualitário. A presença feminina não só enriquece o debate político, mas também garante que temas importantes, muitas vezes negligenciados, sejam abordados. A esquerda, depois de desmoralizada devido à prisão do presidente Lula, retoma sua força na campanha presidencial de 2022, após milhares de brasileiros não concordarem com a política de Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo, o militarismo e a extrema-direita, e que também não resolveu boa parte dos seus pontos de campanha, como segurança e economia, e bem longe de apresentar qualquer moral, aproveitando oportunamente temas da comunidade evangélica. Na referida eleição de 2022, o movimento feminista se uniu, garantindo boa parte dos votos e influenciando o destino da nação. E então podemos dizer que, ao ocupar espaços, lutar por direitos e liderar movimentos, tem mostrado que não só a democracia se torna completa, como também inclui outras vozes. O feminismo se tornou eficiente não só por trazer participação política das mulheres, ou por ser um instrumento de igualdade, mas também uma poderosa e eficaz ferramenta contra o autoritarismo e a extrema-direita. Se quisermos um futuro mais justo e democrático, precisamos continuar apoiando e amplificando essas vozes. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o papel das mulheres na política e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem.